Hey! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jojo Rama e hoje eu estou lançando mais um gameplay. Eu vi que vocês gostaram bastante daquela minha jogatina rápida do Castlevania, que eu joguei um pouquinho no começo do jogo, falei alguns detalhes da criação, umas curiosidades, coisinhas minhas. E eu decidi dar continuidade a isso, mas dessa vez com o Ninja Gaiden. Esse aí foi um dos jogos mais marcantes do Nintendinho. Um daqueles jogos de plataforma que são bem curtinhos, mas muito barra pesada. E se você perguntar pra alguém que manja bem do Nintendinho, dos jogos daquela época, eles vão falar com certeza que Ninja Gaiden é um título obrigatório. Pois bem, preparem-se aí, deem aquela curtida no vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não tenham feito, e bora lá que o jogo hoje é casca grossa! Ô 1989, esse ano foi bem interessante pra videogames, pessoal. E hoje estamos com o Ninja Gaiden. Ele tem um nome diferente da versão japonesa, caso estejam curiosos, que no original, se não me engano, ele se chamava Ninja Ryukenden. Ou então Ninja, a lenda da espada dragão. Mas como era um nome muito complicado, meio, sabe, pesado demais pra galera japonesa falar, sabe? Você não pode ser uma criança pra galera americana falar, sabe? Você não pode ser um menino aleatório dos Estados Unidos naquela época e chegar na loja de videogames e falar: Ei tio, eu quero o Ninja o jogo do Ninja. Aqui eles deram uma facilitada e chamaram logo de Ninja Gaiden mesmo. O lance é que a palavra Gaiden em japonês tem um significado meio próximo de história à parte, side story. Sendo que o nome traduzido mesmo não faz muito sentido, seguindo o contexto desse jogo. É mais aquilo, ele é um nome que soa bem maneiro, então eles deixaram manter na versão final. Mas aí, vocês já devem ter conhecido o protagonista desse jogo, Ryu Hayabusa, por causa das últimas versões do Ninja Gaiden, aquela trilogia que saiu pra geração do PS3, 360. Teve até o primeiro jogo no Xbox, inclusive uma revisão insana chamada Ninja Gaiden Black. E ele apareceu várias vezes nos jogos do Dead or Alive. E sim, o Dead or Alive... Ai, droga. O Dead or Alive tem personagens masculinos, não só aquelas personagens voluptuosas. Opa, já chegamos no chefão. Como vocês estão vendo, o jogo é de plataforma 2D, você vai avançando, vai fatiando os carinhas, e os estágios são meio barra pesada, como eu falei. Nesse comecinho eu fiquei vacilando demais, conversando com vocês, me acostumando... Ai, caraca. Caraca, eu apanhei muito. Mas o jogo ele dá um pico de dificuldade absurdo. Logo na fase 3, se não me engano. E a última chega a beirar a insanidade. Tipo, a última fase do Ninja Gaiden chega a dizer que ela não foi planejada corretamente, não teve uma revisão própria. Aí, todo o tempo que sobrou virou pontuação pra mim. Se liga nisso, pessoal. Até então, os jogos de Nintendinho na época eles tinham muita limitação do hardware para fazerem uma história que ao mesmo tempo fosse interessante e bem apresentada. Você já teve o Final Fantasy, que era rico de diálogos, tinha uma narrativa bem legal pra época, mas nada com uma apresentação nesse nível. Cara, a quantidade de sprites que eles estão investindo nessa cena só pra... dá aquela impressão que realmente está sendo uma animação interessante, como se fosse um anime. É realmente isso, como se você estivesse assistindo um anime. Era outra coisa na época. Eu não vivi a época do Ninja Gaiden, de outros jogos do Nintendinho, mas eu costumo pesquisar muito a respeito disso. Saber quais eram os jogos populares da época, quais eram os patamares que cada um deles tinham atingido, as revisões na história, revisões no gameplay, tudo que cada jogo inovou e surpreendeu na época. E esse estilo de apresentação, essas cutscenes, isso realmente é uma cutscene, foram o grande forte... Nossa, errei a palavra. O grande forte da Tecmo na época. Tanto que eles chamaram essa apresentação de Tecmo Cinema. Cineminha da Tecmo. Eu banhei o Mega Man 4 de elogios uns vídeos atrás por causa da apresentação que ele tinha na abertura. O Mega Man 4 tem uma animação de abertura que é bem simples, mas bem maneira. Mas ela não se compara
a essa do Ninja Gaiden que acabamos de ver. Claro, a tela não é utilizada completamente, eles só usam um trechinho pra botar uns sprites bonitos e até animações dos personagens falando. Assim, você limitar o espaço que está utilizando na tela é uma boa maneira de tirar proveito de animações, de múltiplos sprites. Mas, no geral, o jogo ele tem um visual bem simples até. Tá, minto. Os cenários do jogo são bonitos, dá pra ver isso. Agora... Ah! Quase! Se eu não fosse ninja, eu teria morrido. Aí. Caramba, vai. Ah, consegui. Porra. O gameplay do Ninja Gaiden ele é muito básico. Você sair por aí pulando, fatiando seus inimigos com a espadinha. Ela tem um alcance mediano. Pode-se dizer que é de curto alcance mesmo, porque vamos comparar com o padrão da época. Mega Man atirava na tela inteira. Os caras do Contra também era praticamente instantâneo. O tiro ia de um canto pro outro na mesma hora. Mario saltava em cima dos inimigos e o Simon Belmont... Porcaria. O Simon Belmont, apesar dele demorar um pouquinho pra atacar com o seu chicote, ainda tinha um bom alcance. E meio que era a pegada do Castlevania você saber mediar o tempo dos seus ataques. Aqui no Ninja Gaiden você tem uma mobilidade um pouquinho melhor que a do Castlevania. Dá até pra mover o Ryu no seu pulo, apesar de ser meio travadinho, olha. Mas os ataques deles são satisfatórios. Só que você tem que ter muita precisão, ainda mais quando os inimigos voadores estão vindo na sua cara. Tá. Pulo preciso e fui. Outro detalhe importante da mobilidade do Ryu, como eu estou mostrando agora para vocês, é que ele pode agarrar na parede. Claro, se não for uma escadaria, ele vai simplesmente ficar travado. E se eu quiser escalar a parede, eu vou ter que me virar fazendo uns pulinhos bem sacanas. Vou ser sincero, fazer isso requer muita precisão. Claro que é meio simples você ficar indo de esquerda para a direita, ficar saltitando, escalando a parede. Opa, foi. Quase morri. Mas ainda assim, custava deixar o Ryu escalar a parede. Eu acho isso aqui desnecessário, pessoal, olha. Muito estranho. Não curti tanto essa mecânica de agarrar na parede. Eu achei que ela foi meio limitada. Ah, não, esse diabinho é muito... Esse diabinho é insano. Mas eu tenho uma Shuriken, tá de boa. Que o Ninja Gaiden, ele tem uns inimigos bem mal posicionados, sinceramente. Lá pelas últimas fases você só vai sofrer do início até o fim. Ai, droga. Mas até agora ele tá sendo um jogo meio caótico. Vocês viram que tinha escadinha ali. Vocês viram que tinha uma escadinha ali no meio do caminho, pessoal. Se eu tivesse descido agarrado na escada, eu avançaria na tela. Agora, como eu não encostei nela e fui só pro abismo, aí eu morri. O jogo não sabe... O jogo não me dá uma colher de chá. Tem essas mortes sacanas. É o que o pessoal chama de cheap death em inglês. Morte barata. Foi. Aquele padrinho que ficava indo de um canto pro outro, ó. Droga, pessoal. Os inimigos respawnam com muita facilidade nesse jogo. Aquele padrinho que estava indo de um canto para o outro, ele tem o movimento dele totalmente irregular. Tipo, ele não vai... Caraca, para! Pelo amor de Deus! Ele não vai pra esquerda e pra direita numa certa velocidade, num certo padrão. Não, ele vai tudo aleatoriamente. E atira os projéteis aleatoriamente também. Ou seja, se você tiver numa plataforma isolada com ele e tiver que fazer um pulo preciso, vai depender da sorte. Você literalmente vai depender da sorte. Claro, você tem esses equipamentos aqui meio que pra dar uma facilitada. Mas e se eu tiver morrido? Isso é ridículo. O soldado tá pulando no abismo. Olha, ele tá pulando no abismo, eu não tô fazendo nada e o cara tá se matando à toa.
eu tô perdendo meu tempo. Ai, tem limite de tempo, verdade. Mas, cara, é um jogo meio zoado. Ai, é um jogo muito sacana. Ah, agora eu tô com poder de fogo. Isso vai ficar muito moleza. Esse poderzinho de fogo, pessoal, obviamente é temporário e ele é meio que o salva-vidas. Se você pegou ele, corre feito um condenado, corre maluco até o fim, pessoal. Tira proveito, avança pela fase que você vai matar os inimigos na mesma hora. Ai, droga. Ataque giratório. Esse ataque giratório do Ryu é muito bom. É o melhor ataque do jogo, sinceramente. A maioria dos chefões que você tentar atacar usando esse golpe vão praticamente morrer com um hit. Igual a mim agora mesmo. Pois é, foi só falar da terceira fase, que é o pico de dificuldade vinha na terceira, que eu acabei sofrendo mais na segunda. Pois é, eu adiantei um pouquinho na edição, futuramente, porque eu ainda estou gravando o jogo. Nossa, que milagre. Mas eu morri um bocadinho agora. Eu tô meio que destreinado no Ninja Gaiden. Tipo, é um jogo que tem aqueles costumes da época. O level design ele costumava ser muito intenso mesmo. Ele tem um level design bem intenso, cheio de armadilha. É um tipo de jogo que você precisa decorar o seu caminho, decorar o seu trajeto até o fim se quiser zerar o game. Vejamos aqui, por exemplo, a boss battle do jogo, ela só varia um pouco dessa insanidade. Ai, caraca. Porque ela te dá um tempo para se planejar, para você desviar com facilidade dos chefes. Chega até a quebrar um pouco com o fluxo do jogo. Porque vocês viram, os estágios eles são frenéticos. Tu tem que sair correndo feito um louco, ficar dando espadada na primeiro inimigo que aparecer na tua frente. Aí. Sai daí, seu... Para de bugar na parede, criatura. Corta, corta, corta. Os chefes desse jogo, eles no geral são bem tranquilos. Eu, pra falar a verdade... Aí, matei. Nunca cheguei a zerar o primeiro Ninja Gaiden. Cheguei na última fase, bati no último chefe, mas quando eu morri pra ele, eu voltei logo pro início do estágio. Sem sacanagem, isso realmente acontece no jogo. É o tipo de level design, como eu tava dizendo, bem típico daquela época. Como os jogos eles tinham pouco espaço para você fazer estágios bem extensos, ou então fazer um gameplay que fosse muito duradouro, você tinha que fazer fases bem curtas, bem difíceis, e que fossem te matar e continuar matando. Até que você dissesse chega e fosse jogar em outro dia. Esse é o tipo de jogo que você zera, sabe, de bobeira, no intervalinho. Acho que o Ninja Gaiden dura nem 15 minutos. Eu lembro que o speedrun era bem intenso, bem rápido. Mas... ainda é um jogo divertido. Eu fiquei falando mal do level design, do posicionamento de inimigos, mas até que eu tenho um gosto por esse tipo de game de plataforma de época, pela apresentação dele, tipo, essa cutscene, cara. Eu acho esse tipo de cutscene muito bonita. Quando fazem os sprites bem detalhados, ao mesmo tempo com a limitação de cores. É o tipo de jogo que você olha pra trás e fala, cara, eles realmente conseguiram fazer isso naquela época. Meus parabéns. Só vou esperar essa cutscene acabar e já vou acabar cortando o vídeo, pessoal. Essa é a ideia dos gameplays. Essa é a ideia dos gameplays que eu estou fazendo agora, nesse período do meu canal, que é mais pra mostrar pra vocês algum game interessante, geralmente daquela época, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, com algum histórico interessante, alguma espécie de legado. Sabe, é o tipo de jogo que eu realmente gostaria de apresentar a vocês. Dar um pouquinho de lição de história, sabe? Eu sou muito fascinado por história de videogames, sobre o contexto da época. Tudo isso eu acho muito bacana. E repassar esse conhecimento a vocês é algo que eu mesmo gosto muito no meu canal. Pro pessoal que ainda não me conhece, tá vendo esse vídeo pela primeira vez,
eu tenho meu canal focado em análises de jogos. Eu, infelizmente, demoro muito para lançar meus vídeos, ou pelo menos demorava, e tô aproveitando agora essa oportunidade nova, umas ideias que eu tive para ficar lançando gameplays com uma certa frequência, ou até uns outros vídeos com uma temática mais variada, só para não ter que ficar lançando um vídeo a cada 2 meses, ficar aquela chateação para vocês, ficam com saudade de ver vídeos meus. Mas, enfim, pessoal, muito obrigado por assistirem minha gameplay do Ninja Gaiden, muito obrigado por, se vocês já tiverem dado aquela curtida, terem curtido esse vídeo, e fiquem ligados nos meus lançamentos, eu garanto que vocês vão gostar muito do meu canal. Pois bem, eu sou o Jojo Rama e nos vemos na próxima, galera. Falou!